Bem-vindo ao Decifrando Finanças. Visão geral do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, é um livro de autoajuda e filosofia do sucesso, escrito em 1938, mas que permaneceu inédito por mais de 70 anos. A obra é apresentada como uma entrevista reveladora e exclusiva com o diabo, onde Hill, após anos de pesquisa sobre as causas do sucesso e do fracasso, o força a confessar seus métodos de controle sobre a humanidade. O livro desmistifica a figura do diabo, apresentando-o não como uma entidade com chifres e garfo, mas sim como uma força de energia negativa que reside na mente das pessoas, especialmente naquelas que vivem no medo e na indecisão. A essência da filosofia de Hill, transmitida através da confissão do diabo, é que o maior obstáculo para o sucesso humano não são as circunstâncias externas, mas a falta de um propósito definido e a suscetibilidade ao medo. A obra serve como um guia para a autodescoberta, ensinando como a autodisciplina, a definição de propósito e a superação do medo são as chaves para a liberdade e o sucesso pessoal. Capítulo 1. Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. Este capítulo narra o encontro seminal de Napoleon Hill com o industrial Andrew Carnegie, que o desafiou a embarcar em uma pesquisa de 20 anos para organizar uma filosofia de realização pessoal. Carnegie sugere que o segredo do sucesso não é apenas estudar os bem-sucedidos, mas também os fracassados, pois estes ensinam o que não se deve fazer. Ele introduz a ideia do outro eu, uma força intangível que se manifesta em momentos de emergência e adversidade, forçando a pessoa a pensar e a encontrar novas soluções. Hill relata sua própria jornada de altos e baixos, com sucessivos empregos e negócios que, apesar de financeiramente bem-sucedidos, o deixavam insatisfeito, até que uma série de eventos desafiadores o levou a confrontar seu próprio outro eu. Ele descreve a experiência de se sentir à deriva e, em um momento de profunda indecisão e medo, ser compelido por uma força interior a se dedicar à missão dada por Carnegie. Pontos-chave. O sucesso e o fracasso têm causas definidas que podem ser estudadas e aplicadas. O fracasso não é o oposto do sucesso, mas sim um passo no caminho para a realização, desde que se aprenda com ele. Adversidades e derrotas temporárias forçam o indivíduo a pensar e a descobrir o seu outro eu, uma força interior de superação. A busca por felicidade e realização é mais importante do que um mero sucesso financeiro. Aplicação no dia a dia. Lição: a adversidade é uma oportunidade disfarçada para a autodescoberta e o crescimento. Exemplo prático: se você perdeu o emprego, em vez de se desesperar, use esse tempo para refletir sobre seus verdadeiros talentos e paixões. Considere-o uma emergência que o força a pensar de forma criativa e a planejar uma nova carreira alinhada com seus propósitos, em vez de apenas buscar outro trabalho similar ao que perdeu. Analise os erros e acertos do emprego interior para não repeti-los. Capítulo 2. Um novo mundo se revela para mim. Este capítulo continua a narrativa pessoal de Hill, detalhando como a descoberta de seu outro eu o transformou. Ele descreve a sensação de coragem e fé inabalável que o invadiu, substituindo a dúvida e o medo. O outro eu o guia de forma prática e lógica, não através de milagres, mas através de ideias e planos concretos. Hill segue as instruções internas que o levam a um hotel de luxo, mesmo estando sem dinheiro, e o instrui a entrar em contato com um editor específico para publicar seus manuscritos. A experiência se mostra um sucesso, e ele passa a compreender que sua única limitação era aquela que ele próprio impunha em sua mente. A lição central é que a mente, quando liberta do medo e focada na fé, tem um poder imenso para atrair e manifestar a realidade desejada. Hill percebe que a verdadeira oração não é uma súplica, mas uma demanda acompanhada de fé e que o universo responde a essa energia. Pontos-chave. A fé é uma força poderosa que pode ser conscientemente utilizada para transformar desejos em realidade. O outro eu, ou a entidade fé, é uma força de inteligência infinita que guia a pessoa através de pensamentos e ideias, desde que ela não esteja dominada pelo medo. A mente é o ativo mais valioso, e a felicidade e a realização dependem do seu uso correto e do inventário de seus ativos intangíveis. Cada adversidade e derrota temporária carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Aplicação no dia a dia. Lição: acredite no poder da sua mente para criar a realidade que deseja.
Exemplo prático. Se você tem um sonho de iniciar um negócio, em vez de focar nos medos e nos obstáculos, como a falta de dinheiro ou a concorrência, comece a visualizá-lo como já realizado. Siga os comandos internos que surgirem, mesmo que pareçam ilógicos, como a ideia de ligar para um contato distante ou de se inscrever em um curso. Haja com fé, sabendo que as oportunidades certas aparecerão no momento em que você as buscar. Capítulo 3. Uma estranha entrevista com o diabo. Este capítulo é a introdução à parte principal do livro. Hill relata a depressão econômica de 1929, que o levou a perder tudo, forçando-o a uma profunda introspecção. Ele se vê paralisado pela indecisão, e é nesse estado que se dá a entrevista com o diabo, a qual ele considera um plano para se libertar do sentimento hipnótico de indiferença. Hill explica que o diabo que ele entrevista pode ser real ou uma criação de sua própria imaginação, mas que o conteúdo da confissão é o que realmente importa, pois se alinha com sua experiência de vida. Na entrevista, o diabo se descreve como a porção negativa de cada átomo, vivendo nas mentes das pessoas que têm medo dele. Ele revela que controla 98% da humanidade, enquanto a oposição, Deus, controla os 2% restantes. O diabo confessa que sua principal arma é o medo, especialmente o medo da pobreza e da morte, e que seu maior inimigo é o homem que pensa por si mesmo. Ele usa a pobreza, a doença e hábitos destrutivos, como o cigarro, para enfraquecer o poder de pensamento independente. Pontos-chave. O diabo é uma energia negativa que se manifesta como o medo, a indecisão e a falta de propósito na mente humana. O diabo controla 98% da população, que ele chama de alienados, por meio do medo e da preguiça de pensar. Os 2% que escapam de seu controle são aqueles que usam o pensamento de forma construtiva e autônoma. As armas mais eficazes do diabo são os 6 medos básicos: pobreza, crítica, perda da saúde, perda do amor, velhice e morte. Aplicação no dia a dia. Lição: reconheça e combata os pensamentos negativos que não são seus. Exemplo prático: quando você se pegar pensando, não sou bom o suficiente para isso, ou não tenho dinheiro para começar, pare e identifique esses pensamentos como a voz do diabo. Em seguida, substitua-os conscientemente por afirmações positivas, como eu sou capaz de aprender e crescer, e as oportunidades financeiras virão até mim. Ao fazer isso, você está tirando o poder da força negativa e fortalecendo sua mente. Capítulo 4. Alienando-se com o diabo. Neste capítulo, o diabo é forçado a revelar seu truque mais inteligente, o hábito de alienar-se. Ele define a alienação como a recusa em pensar por si mesmo, deixando-se controlar por circunstâncias externas. O diabo explica que ele planta essa semente na mente das pessoas desde a juventude, com a ajuda de pais, professores e líderes religiosos que inconscientemente destroem a capacidade das crianças de pensar de forma independente. Ele usa o medo e a superstição para manter as pessoas presas a esse hábito. A alienação leva à procrastinação e à indefinição, tornando as pessoas presas fáceis para o diabo. Ele também confessa que o fracasso é uma de suas armas mais eficazes, pois a maioria das pessoas desiste após 1 ou 2 reveses, mas que os não alienados o veem como um trampolim para o sucesso. Pontos-chave. O hábito da alienação é o truque mais poderoso do diabo para controlar a mente humana. A alienação é a ausência de um propósito e a aceitação passiva das circunstâncias. O diabo trabalha através da hereditariedade e do ambiente para estabelecer o hábito da alienação. Um alienado gasta mais do que ganha, tem pouca imaginação, falta de autoconfiança e tendência a criticar os outros. O não alienado tem um propósito definido, age com iniciativa e vê o fracasso como uma derrota temporária, não como fim. Aplicação no dia a dia. Lição: tome decisões conscientes e crie o hábito da definição de propósito. Exemplo prático: em vez de passar o tempo reclamando sobre o trânsito ou a situação econômica, decida o que você pode fazer para melhorar sua própria vida. Se você quer um aumento, planeje as ações necessárias para provar seu valor, em vez de apenas esperar que ele venha. Crie metas diárias e siga-as com disciplina, combatendo o hábito da procrastinação. Capítulo 5. A confissão continua.
Neste capítulo, a entrevista se aprofunda e Hill reforça que o diabo só controla as mentes daqueles que se permitem viver no medo e na alienação. Ele desmascara outro truque do diabo, a bajulação, que alimenta a vaidade e o egocentrismo, tornando as pessoas suscetíveis à alienação. O diabo também revela que usa o fracasso para desmoralizar e fazer as pessoas desistirem, mas que os não alienados o veem como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A propaganda é apresentada como outra ferramenta sutil do diabo, usada para manipular a opinião pública e incitar o medo e a discórdia, sem que as pessoas percebam que estão sendo influenciadas. Ele admite que, ao confessar seus métodos, está dando ao mundo a arma para combatê-lo, o conhecimento de suas táticas. Ele explica que sua primeira entrada na mente de uma pessoa é através de um suborno, algo que a pessoa deseja, como dinheiro, sexo ou poder, que ele usa para induzi-la a hábitos que levam à alienação. Pontos-chave. A bajulação é uma isca poderosa que o diabo usa para se aproveitar da vaidade e do egocentrismo das pessoas, tornando-as suscetíveis à alienação. O fracasso é uma ferramenta do diabo, mas pode ser um trampolim para o sucesso para aqueles que o encaram como uma derrota temporária e buscam a semente de um sucesso equivalente. A propaganda é uma das armas mais sutis e eficazes do diabo, usada para influenciar pessoas sem que elas saibam, incitando medo e discórdia, sem que as pessoas percebam que estão sendo influenciadas. Ele admite que, ao confessar seus métodos, está dando ao mundo a arma para combatê-lo, o conhecimento de suas táticas. Ele explica que sua primeira entrada na mente de uma pessoa é através de um suborno, algo que a pessoa deseja, como dinheiro, sexo ou poder, que ele usa para induzi-la a hábitos que levam à alienação. Aplicação no dia a dia. Lição: desconfie da bajulação e analise criticamente as informações que consome. Exemplo prático: antes de acreditar em elogios excessivos ou de se sentir lisonjeado, questione a intenção da pessoa. No mundo da informação, evite aceitar notícias e opiniões sem antes verificar as fontes e pensar por si mesmo. Ao se deparar com um revés, como não passar em um processo seletivo, analise os pontos a melhorar e tente novamente, em vez de desistir. Capítulo 6. Ritmo hipnático. O diabo revela a lei mais importante de sua operação: o ritmo hipnótico. Ele explica que o ritmo hipnótico é uma lei da natureza que dá permanência a todos os hábitos, sejam eles mentais ou físicos. Uma vez que o hábito da alienação se cristaliza nesse ritmo, a pessoa fica presa na rede do diabo, sem poder escapar. O diabo explica que a natureza mantém um equilíbrio perfeito no universo e essa lei atua para fixar os pensamentos dominantes do indivíduo, tornando-os a sua realidade. Se a pessoa pensa em termos de pobreza e fracasso, o ritmo hipnótico a torna uma realidade permanente. Se ela pensa em sucesso e prosperidade, essa também se torna sua realidade. A única salvação é manter o controle sobre a própria mente e se recusar a alienar-se, pois o diabo só tem poder sobre aqueles que vivem no medo e na indefinição. Pontos-chave. O ritmo hipnótico é uma lei da natureza que torna os hábitos de pensamento permanentes. Hábito é o estágio final da alienação. Uma vez que a alienação se torna um hábito, a natureza cristaliza no ritmo hipnótico, tornando-a permanente. A pobreza é uma doença e o sucesso é um hábito. Ambos são resultados do ritmo hipnótico, que fixa os pensamentos dominantes. A pessoa que sabe o que quer e age com definição pode usar essa lei a seu favor para transformar desejos em realidade física. Aplicação no dia a dia. Lição: crie rotinas e rituais que fortaleçam hábitos positivos. Exemplo prático: se você quer se exercitar regularmente, em vez de apenas desejar ir à academia, defina um horário e prepare sua roupa e bolsa na noite anterior. Repita essa ação todos os dias, tornando-a um hábito. Com o tempo, o ritmo hipnótico fará com que a atividade física se torne uma parte permanente de sua vida, exigindo menos esforço consciente. Capítulo 7. Sementes do medo. O diabo explica que a força do universo que ele e a sua oposição, Deus, usam está disponível para qualquer ser humano. Ele triunfa porque as pessoas escolhem usar essa força para objetivos negativos, como ganância, inveja e ódio, alimentadas pelo medo. Ele também revela que as igrejas e seus líderes, ao pregarem o medo do inferno e do diabo, inconscientemente ajudam a sua causa,
pois o medo é sua principal arma para gerar a alienação. O diabo ressalta que a única coisa que o preocupa é a chegada de um pensador, alguém que entende que o medo é uma ilusão e que a fé pode ser usada para transformar a vida. Ele enfatiza que o ritmo hipnótico é uma força neutra, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, e que o ambiente de uma pessoa tem um papel crucial na determinação do tipo de pensamentos que se tornam permanentes. Pontos-chave. A força universal pode ser usada para o bem, Deus, ou para o mal, diabo, dependendo da intenção do ser humano. O diabo usa as igrejas e a religião como instrumentos para incitar o medo e a superstição, o que leva à alienação. A única coisa que o diabo teme é o pensador, a pessoa que usa o intelecto de forma independente e se liberta do medo. O ritmo hipnótico é uma lei de adaptação ao ambiente, que pode ser usada conscientemente para criar um ambiente mental positivo. Aplicação no dia a dia. Lição: cultive a fé e a autodeterminação, em vez de se submeter ao medo. Exemplo prático: em vez de se deixar levar pelo pânico de uma crise econômica, estude as leis do mercado e as oportunidades que surgem em tempos de mudança. Use a sua mente para criar um plano de ação, em vez de se alienar e aceitar a derrota. Transforme o medo em curiosidade e ação. Capítulo 8. Propósito definido. O diabo é forçado a revelar o primeiro e mais crucial dos 7 princípios de autodeterminação, o propósito definido. Ele confessa que um propósito definido fecha a mente de uma pessoa para sua influência, tornando-a imune à alienação. O propósito definido é algo que deve ser adquirido e não pode ser herdado, e é fortalecido pelo uso constante. O diabo explica que a maioria das pessoas perde essa capacidade porque desde a infância são ensinadas a imitar os outros em vez de pensar por si mesmas, especialmente por meio dos medos transmitidos pelos pais, professores e líderes religiosos. Ele admite que mesmo que uma pessoa fuja dele temporariamente, ele a recaptura através da ganância e do amor pelo poder, fazendo com que ela viole os direitos dos outros e caia na armadilha da lei da compensação. Pontos-chave. Um propósito definido é a primeira linha de defesa contra o diabo e a alienação. O propósito definido é um hábito que deve ser cultivado e aplicado persistentemente. A falta de propósito definido é a principal causa do fracasso e da suscetibilidade ao controle do diabo. O diabo tenta recapturar aqueles que escapam dele através da ganância e do amor pelo poder. A definição de propósito é a única forma de oração eficaz, pois atrai os resultados desejados através da lei do ritmo hipnótico. Aplicação no dia a dia. Lição: tenha um objetivo claro e se dedique a ele. Exemplo prático: defina um propósito claro para o seu dia, semana ou vida, como: vou me tornar o melhor profissional de marketing digital do meu setor. Em seguida, crie um plano detalhado para alcançar esse objetivo. Haja com definição, mesmo que o plano seja fraco no início, pois a definição o tornará forte com o tempo. Capítulo 9. Educação e religião. Rio e o diabo discutem a educação e a religião, e o diabo reafirma que ambas, como estão, são suas aliadas, pois ensinam a pessoas a memorizar em vez de pensar por si mesmas, e as mantém no medo da crítica. Ele define pecado como qualquer pensamento ou ação que causa infelicidade, como excessos de comida e sexo, mentira, roubo e a mais destrutiva de todas, a ignorância e o medo. O diabo afirma que não pode controlar a mente de uma pessoa que não comete pecados e que, portanto, nunca se submete a pensamentos negativos. Ele propõe uma reforma radical na educação, onde os alunos aprenderiam a pensar, a tomar decisões, a ter autodisciplina e a entender o propósito de suas vidas, em vez de apenas memorizar fatos. Pontos-chave. O pecado é qualquer coisa que cause infelicidade, e suas formas mais comuns e destrutivas são a ignorância e o medo. A mente humana pode ser um portal para a inteligência infinita, mas a maioria das pessoas não o utiliza. A educação, como é praticada hoje, serve ao diabo, pois ensina a memorizar em vez do pensamento independente. A fé é a ausência de todos os pensamentos negativos, e a definição de propósito é a única oração eficaz. Os milagres são apenas eventos que as pessoas não entendem e não conseguem explicar. Aplicação no dia a dia. Lição: busque o autoconhecimento e a educação prática. Exemplo prático: em vez de focar apenas em ter um diploma, invista em cursos e leituras que o ajudem a entender o funcionamento de sua própria mente. Aprenda a reconhecer seus pensamentos e emoções.
Quando você se sentir tentado a cometer um pecado, como gastar em excesso, pare e reflita sobre a causa daquele desejo, exercitando o autodomínio. Capítulo 10. Autodisciplina. O segundo dos 7 princípios de autodeterminação é a autodisciplina, o domínio de si mesmo. O diabo explica que a falta de autodisciplina é a forma mais destrutiva de indefinição. Ele sugere que o domínio de si mesmo deve começar com o controle de 3 apetites básicos: o de comida, o de sexo e o de expressar opiniões imprecisas. O diabo detalha como o excesso de comida leva à autointoxicação e à perda do poder de pensamento, e como o excesso de sexo destrói a ambição, o entusiasmo e a autoconfiança. Ele enfatiza que a energia do sexo pode ser transmutada em uma força propulsora para a realização, sendo um dos maiores ativos de um líder. A expressão de opiniões não solicitadas é um hábito que, por sua vez, leva à alienação e à vulnerabilidade. Pontos-chave. O autodomínio é o segundo princípio para a autodeterminação e a única forma de se tornar líder de si mesmo. Os 3 apetites que mais prejudicam o autodomínio são comida, sexo e a expressão de opiniões imprecisas. A indulgência excessiva em qualquer um desses apetites leva ao hábito da alienação e enfraquece a força de vontade. A energia do sexo, quando controlada e transmutada, é uma das maiores forças motivacionais para o sucesso. É essencial controlar a necessidade de falar demais e de dar opiniões não solicitadas, pois isso revela fraqueza e falta de autodisciplina. Aplicação no dia a dia. Lição: controle seus impulsos e use suas energias de forma construtiva. Exemplo prático: ao sentar-se para comer, preste atenção ao que você ingere e pare quando estiver satisfeito, em vez de comer até se sentir pesado. Se você se sentir tentado a fofocar ou a criticar alguém, canalize essa energia para um projeto criativo, como escrever em um diário ou fazer um blog. Se você sente que a energia sexual está em excesso e não está sendo usada de forma produtiva, invista em exercícios físicos, em um projeto de trabalho desafiador ou em uma atividade artística. Capítulo 11. Aprendendo com a adversidade. O terceiro princípio é a capacidade de aprender com a adversidade. O diabo confessa que a maioria das pessoas desiste quando enfrenta a derrota, mas a semente de uma vantagem equivalente está em cada adversidade. Ele reforça a distinção entre derrota temporária e fracasso, explicando que o fracasso é um estado mental e que a lei do ritmo hipnótico atua para tornar essa mentalidade uma realidade. A adversidade é o agente que quebra velhos hábitos de pensamento e força a pessoa a buscar novos caminhos, levando à descoberta do seu outro eu e do sexto sentido, que permite a comunicação com a inteligência infinita. O diabo conclui que a vida não oferece imunidade contra a adversidade, mas oferece o poder do pensamento positivo, que é suficiente para dominar todas as circunstâncias. Ele também explica que a lei do ritmo hipnótico, a lei da compensação, funciona de forma inexorável, tanto para o bem quanto para o mal, e que os resultados podem se manifestar na própria vida ou em gerações futuras. Pontos-chave. A adversidade é um benefício que a natureza usa para quebrar hábitos negativos e forçar a formação de novos hábitos. A lei do ritmo hipnótico é a mesma que a lei da compensação, equilibrando todas as energias e pensamentos no universo. O fracasso não é uma circunstância, mas um estado mental. Ele se torna real quando a pessoa desiste de tentar e aceita a derrota. As pessoas que reagem positivamente à adversidade e ao fracasso são aquelas que já possuem o hábito de um propósito definido e da autodisciplina. Aplicação no dia a dia. Lição: veja os problemas como oportunidades e procure a lição em cada reversa. Exemplo prático: se um projeto no trabalho falhar, em vez de se sentir derrotado, analise o que deu errado. Use essa experiência para adquirir novos conhecimentos e habilidades. Se a sua empresa enfrenta uma crise, em vez de reclamar, una-se aos seus colegas para encontrar soluções criativas. Transforme o atrito em harmonia para o bem de todos. Capítulo 12. Ambiente, tempo, harmonia e precaução. O diabo revela os últimos 4 princípios: ambiente, tempo, harmonia e precaução. Ele explica que o ambiente de uma pessoa, amigos, família, trabalho, é o que mais influencia seus pensamentos e, consequentemente, seus hábitos.
A lei do ritmo hipnótico solidifica os pensamentos gerados por esse ambiente, tornando-os permanentes. Por isso, é vital escolher um ambiente com cautela, pois ele pode levar ao sucesso ou à alienação. O tempo é a própria lei do ritmo hipnótico que consolida os hábitos de pensamento, seja para o bem ou para o mal. A harmonia é o princípio que relaciona todas as coisas semelhantes no universo, forçando o sucesso a se associar ao sucesso e a miséria à miséria. Por fim, a precaução é o princípio que guia o indivíduo a planejar e agir com cuidado, usando-a para garantir o sucesso em todas as áreas da vida. A cautela, diferente do medo, é a inteligência em ação. Pontos-chave. A influência do ambiente é o quarto princípio. Ele molda os pensamentos e hábitos de uma pessoa. A lei da harmonia é o quinto princípio, que faz com que pensamentos e energias semelhantes se atraiam. O tempo é a força que torna os hábitos de pensamento permanentes. A cautela é o sexto princípio, que se diferencia do medo. É a aplicação inteligente de um plano para alcançar um propósito definido. A autodisciplina é a única forma de garantir a autodeterminação, pois ela permite que o indivíduo escolha o seu ambiente, seus hábitos de pensamento e assim controle seu destino. Aplicação no dia a dia. Lição: crie um ambiente de sucesso e selecione cuidadosamente suas companhias. Exemplo prático: cerque-se de pessoas que são bem-sucedidas e que pensam de forma positiva. Se você tem amigos ou familiares que constantemente o criticam, limite o tempo que passa com eles. Dedique-se a um grupo mastermind de pessoas que compartilham seus objetivos e se apoiam mutuamente. Planeje suas ações e tome decisões com cautela, mas sem hesitação ou medo. Ideia principal do livro. Mais Esperto que o Diabo é uma parábola de Napoleon Hill sobre como a mente humana é o campo de batalha entre o sucesso e o fracasso. Através de uma entrevista fictícia com o diabo, Hill revela que a força do mal é, na verdade, o medo, a indecisão e a falta de propósito, que ele chama de alienação. O diabo usa medos básicos e a preguiça de pensar para controlar 98% da humanidade, que se torna escrava de hábitos destrutivos. A salvação reside numa simples mas poderosa filosofia de autodeterminação baseada em 7 princípios: um propósito definido, autodisciplina, aprender com a adversidade, a influência do ambiente, a lei da harmonia, o tempo e a precaução. Ao dominar esses princípios e se libertar do medo, o indivíduo se torna mais esperto que o diabo, tomando o controle de seu destino e manifestando seus desejos. Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o próximo vídeo.